Olá, meus irmãos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal este que é da Igreja Presbiteriana Semear aqui da cidade de São Paulo. Eu sou o pastor Eduardo, pastoreio esta igreja e eu quero convidar você neste momento a meditar no que nós falamos no último domingo aqui na nossa igreja, agora, claro, de uma forma mais resumida e direta também. Nós falamos sobre o tema da solidão e como a solidão ela tem atrapalhado muitas vezes a nossa vida, o nosso foco de trabalho, a nossa disposição para o dia a dia. E para isso nós partimos da definição do que a nossa língua portuguesa traz sobre a solidão, que é o seguinte: a palavra solidão refere-se ao estado de estar sozinho, seja fisicamente ou emocionalmente. Pode ser um sentimento de desconexão, isolamento e falta de companhia que pode trazer desconforto e angústia. Ou seja, o sentido amplo, da palavra solidão, ele é muito grande. Então, dá para você pensar na solidão tanto para as pessoas que têm ausência física de relacionamentos, como também de pessoas que, mesmo estando na presença de pessoas fisicamente, mas ela se sente só. E eu garanto para você que aqui ou ali, todos nós em algum momento já nos sentimos um peixe fora da água, não é? E por isso, então, nós nos dedicamos e nos debruçamos a meditar sobre o tema da solidão. E as perguntas que nos motivaram, neste tema, é justamente responder se o crente ele pode ser solitário, né? A solidão pode fazer parte da vida de um cristão? A solidão ela traz algum tipo de prejuízo para a minha fé? Será que quando eu me sinto solitário ou eu me encontro em um momento de solidão, isso são coisas que ferem a minha comunhão com Deus de uma forma geral? Será que eu devo suprimir a solidão e não aceitá-la, né? Ou eu devo externalizá-la e fazer com que as pessoas saibam que eu estou me sentindo dessa forma? Então, são perguntas que muitas das vezes a gente traz ao nosso coração de forma natural, porque nós não nos sentimos bem, né? Vamos começar dizendo que a solidão ele é um sentimento totalmente involuntário. Ou seja, eu não quero ser solitário, eu não escolho ser solitário, eu não busco a solidão dessa forma como eu busco a alegria, a paz, o bem-estar e tantas outras coisas. A solidão, ele é sorrateiro, ele vai chegando aos poucos na nossa vida e quando menos damos conta, ele está instalado. Então, quando eu sei que a solidão ela é um sentimento totalmente involuntário na nossa vida, ou seja, eu não busco por esse tipo de sentimento, eu começo então a me atentar aos indícios de que eu estou numa fase de solidão ou estou me sentindo solitário ainda que no meio de muitas pessoas. Então, saber disso faz com que você evite um aprofundamento na sua vida de solidão. A segunda coisa que nós podemos ver é justamente que a solidão ela não é um pecado em si, mas ela pode tanto nos aproximar de Deus, como pode nos afastar de Deus. Ou seja, nos seus momentos de solidão, geralmente, ou nós nos aprofundamos em buscar a presença do Senhor, em oração, em leitura da Bíblia, em aconselhamento bíblico, em tantas outras coisas que permeiam a vida cristã, como também pode nos desanimar ao ponto de nos fazer deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, deixar de ter comunhão com o nosso Deus. E aí é onde está o grande perigo da solidão. Apesar de ela em si não ser um pecado, não ser um problema, digamos assim, ela por si só, mas ela pode simplesmente destruir uma vida de relacionamento que você cultivou durante tanto tempo, anos a fio, diante de Deus, e aí no momento por se sentir só, solitário, você se desanima de fazer as coisas básicas da vida cristã, como ler a Bíblia, orar, estar em comunhão com irmãos, frequentar a igreja, estar participando de cultos, se envolver com os trabalhos da igreja de uma forma geral. Tudo isso por quê? Porque você, infelizmente, se permitiu chegar até um estágio mais profundo desta solidão. Depois disso, nós vimos que a solidão ela tem mais a ver comigo, ou seja, com a pessoa que se sente solitária, do que com os outros, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo o seguinte:
olha, eu não me sinto parte do grupo, né? Eu não consigo me sentir parte do grupo. E claro que em cada grupo, em todos os lugares, a gente precisa sempre estar reforçando a importância de inclusão, né? De trazer as pessoas para perto. A igreja, ela nasce a partir desse princípio, do princípio de congregar, de ajuntar, né? Então, nós não podemos fugir desse princípio básico. Mas geralmente, quando eu digo que tem mais a ver comigo do que com as outras pessoas, é justamente porque sempre que nós vamos estar num círculo social, esse círculo social, naturalmente, ele tem uma cultura já predominante ali, já funcionando, digamos assim. E aí, quando eu chego neste círculo social, eu preciso me adequar a este círculo. Eu não posso esperar que o círculo ele se curve ao meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, como eu lido com as situações. Então, eu preciso, na verdade, fazer um esforço da minha parte para me sentir parte e também para que as pessoas me acolham. Então, é uma troca mútua, mas tem mais a ver com a maneira como você enxerga do que como as pessoas naturalmente vai te receber neste círculo de amizade. Claro que pensando nesse tipo de solidão física, onde há ausência de pessoas ou você não se sente parte daquele grupo. Ou então quando você se sente simplesmente isolado, mesmo estando próximo de todo mundo, não muda. Justamente porque nós precisamos olhar para nós. Por que eu não me sinto parte, né? Mesmo estando no meio de tantas pessoas, pessoas conhecidas de muito tempo, há pessoas solitárias mesmo dentro do seu próprio lar, né? Na sua própria família. Por quê? Porque ela não se doa, ela não se envolve, ela não está tendo troca de experiências com as pessoas, às vezes mesmo dentro do seu lar. Não há um diálogo, não há uma conversa, não há uma troca de experiências ali, e isso faz com que a solidão possa aparecer. E por último, nós falamos um pouco sobre a solidão, que ela pode ser um tratamento diante de Deus. Deus utilizou ao longo da história vários momentos onde ele permitiu que a solidão chegasse à vida dos seus filhos para poder tratar coisas na vida deste povo. Então vamos trazer alguns exemplos aqui. O famoso deserto, ao qual Israel percorreu durante 40 anos. Aquilo ali, apesar de eles estarem unidos em povo, o que você imagina que passou pela cabeça deles lá no finalzinho desse tempo, nos 39 anos, 38 anos? Muito provavelmente eles já estavam cansados, fadigados de estar andando de um lugar para o outro sem chegar à tão famosa terra prometida que Deus havia prometido. Então Deus usou de um tempo aonde ele permitiu que o seu povo padecesse e ficasse ali vagando, digamos assim, durante muito tempo. E por que não utilizar a palavra de solitários, né? Porque eles, diferente de outros povos, não tinham uma terra para chamar de sua, como se Deus tivesse realmente deixado eles de lado por aquele tempo, né? Quando nós vamos para a história do profeta Elias, por exemplo, nós vamos ver Elias também simplesmente falando para o Senhor que todo mundo se dobrou a Baal e só ele que estava ali agora defendendo a honra e a glória de Deus. E Deus fala para ele: Elias, abaixa sua bola, porque não é bem assim. Ainda existem muitas pessoas que não se curvaram a Baal. E aí o mesmo Elias que vai lá, propõe o desafio, vence o desafio pela forte mão do Senhor, através da queima do holocausto, que ele clama por fogo e Deus vem dos céus e realmente mostra o seu poder e glória ali através dessa ação. Então Elias agora fica amedrontado de novo, e porque Jezabel diz que vai matar Elias. E aí o que ele faz? Foge para o deserto. Para quê? Para fugir e simplesmente se sentindo solitário de novo, como se Deus tivesse o abandonado. Mas é interessante pensar que ele acabou de passar por uma experiência maravilhosa, onde Deus mostrou estar com ele, não é? Da outra forma, nós temos Jonas, por exemplo, também. Jonas, quando desobedece a Deus, em vez de ir para Nínive, vai para Tarsis. O que acontece com Jonas? É engolido por um peixe, e ali durante 3 dias passa no ventre do peixe. Também mais um momento de solidão, onde Deus está tratando, falando, mostrando para ele que o poder de Deus é tão grande que ele não seria capaz de não fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então eu poderia passar aqui um grande tempo mostrando para você que na Bíblia nós encontramos sim grandes servos do Senhor que também passaram por momentos de solidão. Então, se você, meu irmão, minha irmã,
está passando por um momento de solidão ou se sente só também, fique tranquilo, isso pode e deve ser um tratamento de Deus para sua vida, mas você também precisa e pode fazer algo para lutar contra isso. Se envolver com os assuntos da igreja, se envolver com os ministérios dentro da igreja, de mulheres, de homens, de jovens, de crianças, qualquer coisa. Você consegue simplesmente se doar mais por outras pessoas, estar à disposição, né? Ajudar mais outras pessoas. Tudo isso são coisas que faz com que a solidão vá embora. E você assim começa então a lutar contra ela até que você se sinta totalmente amparada e agora fazendo parte realmente deste tipo, desta comunhão que você escolheu participar. Tá bom? Então, para finalizar, você vai falar assim, mas o pastor Eduardo pregou e não usou a Bíblia? Vamos lá, usei a Bíblia sim. O texto que eu quero ler com você é Filipenses capítulo 4, os versos 6 e 7, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A solidão, muitas vezes, ela vem justamente pela ansiedade, né? Como eu disse, a solidão ela não é um pecado em si, também não é uma doença em si, mas ela vem próxima, digamos assim, né? Permeada de outros sentimentos, de outras doenças dos nossos tempos, que faz com que tudo isso fique ainda mais severo. Então, o texto e o conselho de Paulo é: não andeis ansiosos por coisa alguma, justamente porque Deus está tratando, Deus está cuidando de você. Ainda que pareça você estar num deserto, ou que há alguém querendo destruir a sua vida, como foi com Elias, ou ainda no ventre de um peixe abandonado, no mais profundo que a solidão poderia te abraçar, eu quero dizer para você que Deus ainda assim está com você neste lugar. Então fica firme, aguenta firme, volte a ler a Bíblia, volte a orar, volte a buscar a presença do Senhor, congregue, se envolva com os assuntos da igreja e eu garanto para você que a solidão nunca mais vai bater a sua porta, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para você hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te convidar a curtir, comentar aqui abaixo do nosso vídeo, mas também se inscrever no nosso canal para que isso cada vez mais chegue a mais pessoas. Hoje em dia a gente vê tanta coisa ruim por aí que é importante propagar boas coisas, tá bom? Então é isso. Desejo que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e que você esteja conosco aqui no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até logo. Tchau, tchau.